presentes, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, em nome dele, aos nossos deputados estaduais. Já estou vendo alguns aqui na tela, não quero correr o risco aqui de deixar alguém de fora e perder a simpatia dos nossos deputados aqui por deixar fora do protocolo, mas estou vendo aqui, vou arriscar. Deputado Frederico Antunes, nosso líder do governo, deputada Silvana Covatti, deputada Franciane Bayer, deputada François Menzi, são os que eu estou vendo aqui na tela como deputados estaduais. Deixa eu passar aqui para outra tela aqui, porque já tem bastante gente. E também a presença do nosso deputado federal, Lucas Redeker, aqui presente conosco. Saudar também a diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, o INAME, a Giovana. Saudar a representante regional no Rio Grande do Sul do INAME, a Vanessa Frank, a representante também regional do INAME aqui no Rio Grande do Sul, Luciane Curic, e a representante da campanha AME Brasil, Ana Paula Cordeiro, que estão presentes conosco aqui neste ato. O Eduardo Jäger representa a nossa Secretaria Estadual da Fazenda, né, que evidentemente se envolve aqui com o tema que a gente está hoje celebrando, que é esta inclusão do medicamento que se relaciona aí com a atrofia espinhal na lista de medicamentos com isenção do ICMS para alcançar esse medicamento mais famílias, ou pelo menos torná-lo mais acessível às famílias do Rio Grande do Sul. Eu vou passar imediatamente a palavra para o deputado federal Lucas Redeker, que teve uma atuação lá importante, ajudando a construir essa convicção, esse convencimento em nível nacional da importância desse ato. Por favor, deputado Lucas Redeker. Governador, boa tarde, prazer imenso conversar com o senhor e prazer imenso também contar com a sensibilidade do governo gaúcho e da mobilização que o governo fez em prol desse tema, né? Eu quero saudar os meus amigos aqui, deputados estaduais, acho que a grande maioria deles, meus ex-colegas aí, né? O Brito, o Vilmar, o Frederico Antunes, a Franciane Bayer, o deputado Sur, grande parceiro nessa causa aí, o presidente Hernani. A imagem do governador ali, alguém está conseguindo acompanhar? O Isur está com o microfone ligado. A deputada Silvana Covatti, o presidente Hernani, e eu acho que tem mais alguns deputados aqui que estão acompanhando através da assessoria, o Frederico Antunes, e também saudar da mesma forma o pessoal do INAME, que vem fazendo um grande trabalho, a Ana Paula Cordeiro, representante da AME, o pessoal do CONFAS, e de fato a gente começou a entrar nessa, posso dizer assim, nessa luta há algum tempo, em virtude de campanhas que existiam aqui no estado e que todos os deputados devem acompanhar, e eu sei que acompanham, e a gente viu que tinham muitas lacunas aí e a necessidade muito grande de uma mobilização política um pouco mais forte em cima de alguns órgãos estruturais do governo e também independentes do governo e também do próprio judiciário, que nós poderíamos atuar para tentar fazer o encaminhamento com maior resultado para as crianças que são acometidas da atrofia muscular espinhal, né? A partir do momento que eu particularmente comecei a me envolver nisso, eu vi que existia uma lacuna e que nós poderíamos sim fazer a diferença na vida de diversas crianças, né? Tentando agilizar e tentando dar um resultado mais rápido. Então, nesse específico, nós tivemos aí uma mobilização nacional e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acho que é bem importante deixar registrado que a Assembleia Legislativa teve um papel preponderante, por isso que nós estamos aqui com um grande número de deputados estaduais nesse trabalho de mobilização, que foi nós conseguirmos isentar, que é uma coisa simples, a cobrança de ICMS em cima de um medicamento que é o mais caro do mundo, né? Que é o Zolgensma, que no final das contas gira na casa de 2 milhões de reais
né, de uma campanha que precisa quanto tempo para arrecadar 2 milhões de reais a mais, e que esses 2 milhões de reais, esse tempo que demoraria para arrecadar, pode estar comprometendo ou não a vida de uma criança em virtude da demora de conseguir chegar nesse montante, né? Então, assim como eu fiz um encaminhamento para todos os secretários do Brasil, por ofício, de Fazenda, pedindo que no CONFAS eles fizessem a isenção do Zolgesma, também do Ministério da Economia, nós também tivemos alguns deputados que fizeram encaminhamento, e eu conversei diretamente com o deputado Issur e com o presidente Hernani nesse tema, e conversamos com o secretário Marco Aurélio e com o Eduardo. E aí eu quero, governador, parabenizar o governo, porque prontamente o secretário Marco Aurélio e o Eduardo Jäger, na reunião virtual por e-mail que tem do CONFAS, não só fizeram o Estado aderir ao convênio do CONFAS, mas foram fundamentais para que nós pudéssemos conseguir trabalhar através dos outros estados para que nós tivéssemos essa unanimidade no Brasil para a adesão deste convênio. Esse convênio já deu resultados, né? Em São Paulo nós tivemos uma experiência que, a partir do momento em que a adesão, existiu a definição do CONFAS, nós tínhamos um medicamento chegando no Brasil, que era da menina Marina, né? Que a mãe dela, Thalita, não sei se está por aí, mas eu sei que a gente conversou diversas vezes, e o governo de São Paulo, através daquela necessidade momentânea, fez todo um movimento e se conseguiu isentar a cobrança do ICMS daquela medicação, que deu quase 2 milhões a menos. E daí nós temos que saber que esses recursos eles acabam sendo repassados para outras campanhas. Eu acho que nós temos que comemorar e parabenizar. Agora, nós não podemos nos desmobilizar, porque nós temos muito pela frente. Essa que não conseguiu esperar o medicamento e infelizmente veio a falecer com a AME tipo 1. Nós temos ainda, a partir de agora, que a Anvisa liberou o registro no Brasil, e nós tivemos em Brasília conversando com o Toffoli, eu e o deputado Issur, pedindo que o Supremo tivesse a sensibilidade no julgamento dessas ações, enquanto não fosse registrado, segundo o Toffoli nos disse, no Brasil eles não poderiam dar decisão favorável. Agora nós já temos essa condição, mas nós temos ainda um grande desafio, e aí eu peço seu apoio aqui, governador. Eu vou, até quando às 3 horas, ter uma outra audiência, que vai ser com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, para tratar deste tema da inclusão do Zolgesma no SUS, né, no rol dos medicamentos do SUS, mas o muito importante é que a gente consiga fazer essa mobilização generalizada e com todos os estados, e o senhor, quando tiver a oportunidade de conversar com o ministro, com o presidente, também toque nesse assunto, que é a inclusão desse medicamento no SUS. Basicamente, o resumo, já falei demais, aqui é parabenizar o governo do estado e que o Rio Grande do Sul, a partir deste convênio, nós vamos ter esses 18%, esse valor a menos do medicamento, que vai dar uma condição de mais agilidade na arrecadação dessas campanhas, e a gente conseguir diminuir aí, dirimir um pouco essa corrida contra o tempo, que é real de todos os pais de quem está envolvido nas campanhas. Parabéns, governador, obrigado pela reunião, e parabéns aos outros deputados também que se mobilizaram e que estão ajudando nessa causa. Legal, obrigado, deputado Lucas. É muito bacana de ver essa mobilização suprapartidária, né? Vários deputados de vários partidos aqui reunidos hoje, porque é uma mobilização de todos pela vida. No final das contas, é isso que a gente está falando. Claro que o governo tem as suas dificuldades, tem as suas a burocracia própria da máquina pública, mas com a soma de esforços aqui de tanta gente mobilizada por mães e pais, né, envolvidos com essa causa, a nossa classe política daí a resposta. E além dos deputados que eu já tinha saudado aqui, eu vejo que vão entrando também aqui na nossa reunião, deputado Adolfo Brito, deputada Zilá Breitenbach, o deputado Marcelo Moraes, deputado Vilmar Lourenço, também aqui presente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu tinha citado aqui a presença de outros deputados estaduais também relacionados aí à causa. E eu passo a palavra imediatamente ao deputado estadual Issur Koch, que foi até citado aí pelo deputado Lucas Redecker, que se envolveu também na luta aí por esta
acesso ao medicamento usou Gensman. Por favor, deputado Issur. Muito boa tarde, Eduardo Leite. Um imenso prazer estar participando desse momento com o senhor. E agradecer, porque se esse momento está acontecendo é porque os anseios dessas famílias, desse entorno das famílias, de todas as pessoas que acompanham o dia a dia dessas crianças, dessas entidades que fazem um trabalho belíssimo em nível de Estado, em nível de Brasil, que o senhor já destacou aqui, que nós tivemos oportunidade, como a AMI Brasil, e no nome dela, destacar todas as outras instituições que se organizam para fazer essas campanhas, e saudar especialmente os parlamentares também que aqui se fazem presentes, e afinal de contas atuaram de forma muito célere e principalmente muito abnegados nessa questão. É uma questão de termos empatia, é uma questão de nos ligarmos à causa do outro e principalmente o nosso papel enquanto parlamentares de representar os anseios da população, seja nas situações mais gerais e dos casos mais pontuais como esse. E em especial agradecer ao deputado Lucas Redecker, que abraçou essa causa, que vinha tratando dessa batalha, já conhecia essa pauta enquanto deputado estadual e hoje faz um trabalho brilhante. E muito bem como o senhor destacou, governador, a gente não mediu esforços, siglas partidárias e muito menos diferenças quaisquer que não fossem a união na causa da AMI. Então agradecer o senhor pela sua sensibilidade, toda a sua Secretaria da Fazenda. Acabei, enquanto estávamos aqui iniciando, acabei de mandar um áudio agradecendo muito pelo WhatsApp o Ricardo Neves, por ser sempre solícito, sempre muito atento, sempre muito disposto e principalmente resolutivo. E isso aqui é um exemplo de resolução, de solução de uma situação. Temos muito a avançar ainda. Tenho certeza que o trabalho do Lucas Redecker, junto com os demais deputados federais que se somam a essa causa em Brasília, estão acontecendo. O senador Heinze, que também lida com essa causa, junto com o Espiridião Amin, com a sua esposa, que é deputada federal. Os meus colegas deputados da Assembleia, o Brito, que se envolve muito nessa questão, o presidente Hernani Polo, que foi muito importante também nesse processo e que tem feito um papel de guarda-chuva, unindo todos os interessados ou aqueles que lutam por essa causa. Então, em nome dele, agradecer a todos os deputados estaduais, e especialmente ao senhor por essa oportunidade. Pode ter certeza que estamos tratando de salvar vidas. Há muito a avançar, há o teste para ser incluído lá quando a criança ainda está na barriga da mãe, o teste do DNA para detectar a doença, há os avanços necessários junto à Agência Nacional de Saúde, enfim, há muito a se evoluir, mas eu tenho certeza que a gente dá um grande passo. Muito obrigado, senhor, e tenho certeza que a gente pode carregar isso com muito orgulho de uma história política, no meu caso enquanto deputado bastante breve, mas é uma daquelas causas que vale a pena a gente batalhar e continuar batalhando. Pedir que as pessoas continuem participando das campanhas, das vaquinhas, de todas as que estão expostas, a gente divulga muito na rede social, porque no momento é o que a gente tem ainda, apesar da redução do imposto, é preciso a arrecadação desse valor. E para esses pais e essas mães ter toda a dificuldade que a gente tem de criar um filho que tem saúde plena, nesse caso que é uma situação bastante particular, é impossível imaginar a dificuldade e o peso de saber que, eu vou parafrasear uma frase que o Lucas Redecker disse, que a cada noite que vai dormir se sabe que é um dia a menos que a gente tem, correndo nessa batalha dessa ampulheta que está virada. A gente vai conseguir salvar todos esses pequenos anjos. Muito obrigado, governador, mais uma vez, ao senhor e à sua equipe da Fazenda e a todos aqueles que se somam a essas famílias. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, deputado Issur. Eu passo a palavra para a representante do Campanhas AMI Brasil, a Ana Paula Cordeiro. Por favor, Ana Paula. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a licença aqui para prestar minhas condolências ao Davizinho. Infelizmente, no último domingo, a gente teve uma perda de um bebê que estava em campanha, trabalhando aí junto com a gente diretamente para conseguir o valor. E é por essa questão até que a gente sempre ressalta, né, que a AMI é uma doença que ela é traiçoeira, silenciosa. O Davi estava bem, né? Claro, dentro das suas limitações, mas infelizmente no último domingo nós tivemos essa perda que foi relatada pelo deputado Lucas Redecker. Então, fica aqui meus sentimentos a toda a família do Davi e pode ter certeza que a gente vai continuar lutando e batalhando por todos esses bebês. Gostaria de agradecer, governador, né, pelo grande passo que vocês estão dando em relação à AMI, essa abertura. Agradecer muito o apoio dos parlamentares, né,
deputado Lucas Redecker, deputado Issur Koch, deputado Hernani Pol, que sempre abriram as portas para a gente, para batalhar mesmo, para lutar, e foram, assim, pessoas importantes aí, que a gente teve um contato direto para que isso entrasse em pauta no CONFAS, conseguisse essa grande vitória, que é, sim, um primeiro passo de uma grande luta que a gente tem. Hoje nós temos cerca de 29 crianças, 29 bebês que estão em campanha pelo Zolgensma. Esses bebês, eles não têm muito tempo, né, porque a medicação ela tem um prazo aí para ser tomado, tem até os 2 anos de idade, e assim, é bem complicado ter que lutar em relação a tudo isso. Então, contar com esse apoio de vocês é muito importante. Esperamos aí, né, que, como teve a aprovação do registro na Anvisa no último dia 17 de agosto, que seja considerado também o fato de não ter mais essa tributação em alguns estados, né, essa isenção do ICMS e também do imposto de importação, que isso tenha também reflexos em relação ao preço, né, a precificação que será da comercialização do Zolgensma no nosso país. Então, é muito importante poder contar com vocês, porque a AME, sim, é uma doença cruel, é uma doença que afeta a nossa sociedade, só que é uma doença que tem tratamento. Então, se ela tem tratamento, a gente tem que, junto, nos unirmos para lutar contra ela. Seja com a inclusão do teste genético no teste do pezinho, muito, porque se você dá uma medicação e inicia um tratamento para uma criança pré-sintomática, as chances de ela sequer desenvolver a doença são muito grandes. Então, é preciso que o poder público pense nisso, pense também a questão a longo prazo. Eu sei que tem as dificuldades em relação a cada estado, em relação ao governo, em relação a custo, mas quando a gente fala de vidas, a vida tem que prevalecer acima de qualquer coisa, né? Então, nós estamos dando um grande passo. Agradeço o governador o espaço, né, que tem nos dado e o apoio dos parlamentares em relação a isso. Foi uma grande vitória, mas é o que o deputado Lucas disse, a gente só está dando o primeiro passo, tem bastante coisa aí pela frente, e o apoio de vocês e a união aí dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nessa luta contra a AME é bastante importante. Então, fica aqui o agradecimento do Campanhas AME Brasil, por poder estar com vocês novamente aqui. Obrigada. Perfeito, obrigado, Ana Paula. Quero
incluir a AME dentre as doenças nos programas de triagem neonatal. Isso por quê? Porque a gente tem uma doença degenerativa e os neurônios motores vão morrendo. Quando o bebê chega nos seus 6 meses de idade, ele já perdeu mais ou menos 90% dos neurônios motores e nenhum tratamento vai ser capaz de recuperar esses neurônios motores desses bebês. Porém, se a gente triar todos os bebês quando eles nascem, identificar as crianças que têm AME antes dos sintomas aparecerem e tratar essas crianças nos primeiros dias de vida, elas vão poder ter uma evolução normal, que vai se desenvolver e vai poder devolver à sociedade sob a forma de trabalho, sob a forma, enfim, tudo que ele pode ganhar com esse tratamento. Então, governador, eu gostaria aqui de registrar esse pedido. Nós podemos começar isso no âmbito estadual, como nós já temos iniciado esse diálogo em alguns estados. Nós temos um projeto muito robusto, que a gente já evoluiu, questão de custos, e é muito viável, inclusive, do ponto de vista estadual, além de a gente salvar a vida dessas crianças e poder falar em um futuro sem AME, eu não consigo imaginar legado mais importante do que esse, mas além disso, do ponto de vista de custo, para a Secretaria de Saúde, ele faz todo sentido também. Então, eu acho que assim, é uma pauta que sensibiliza todo mundo e a gente tem a possibilidade de que o Estado do Rio Grande do Sul saia na frente com isso, né? A gente tem uma comoção nacional, a gente tem uma comoção no âmbito federal, é importante lutar por isso, pela inclusão no Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas é possível e faça até mais sentido e seja mais rápido a gente começar pelo âmbito estadual. Eu queria deixar registrado esse pedido, governador, se nós pudéssemos começar a conversar sobre isso e, de verdade, todos os senhores serem parte dessa possibilidade de construir e de deixar um legado que é acabar de verdade com a AME no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, obrigado ao presidente aqui do INAME, a Giovanna Loriato. Bons advogados para essa causa não lhe faltarão aqui, presidente. Nós temos um quórum qualificadíssimo de deputados, já estou quase chamando uma sessão da Assembleia para votar aqui, e os nossos deputados federais também do Rio Grande do Sul aqui presentes. Nós temos pelo menos 3 deputados federais aqui presentes do Rio Grande do Sul, o deputado Lucas Redeca, o deputado Marcelo Moraes, a deputada Lisiane Baia também está conosco aqui, e temos um quórum super qualificado de deputados estaduais, né, que eu já falei, deputado Vilmar Lourenço, deputado Frederico Antunes, deputada Silvana Covatti, deputada Franciane Bayer, deputada Franço Menzi, deputado Tenente Coronel Zucco, deputada Zilá Breitenbach, o deputado Adolfo Brito, que também estava aqui conosco. Temos vários deputados aqui envolvidos com essa causa que sensibiliza o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, a quem eu convido para também poder se manifestar aqui em nome do Poder Legislativo. Por favor, deputado Hernani Polo. Muito obrigado, governador Eduardo Leite. Receba a saudação aqui em nome da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, quero saudar aqui a representação da Defensoria Pública do Estado, através do Dr. Aldo Neri de Vargas Júnior, os queridos amigos e colegas deputados federais, Lucas Redecker, lutador incansável pela causa, deputado Marcelo Moraes, deputada Lisiane Baia, que todos foram colegas aqui, estiveram conosco na legislatura passada, aqui na Assembleia, ao chefe da Casa Civil, Tomar Vivian. Quero saudar aqui também a Giovanna Loriato, né, que é diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, e cumprimentar todo o corpo clínico, técnico e colaboradores do Instituto, também a Vanessa e a Luciane, que representam as regionais do INAME, aqui no Rio Grande do Sul, a Ana Paula Cordeiro, que estivemos juntos também em vários momentos, representando a AME Brasil, toda a imprensa que nos acompanha. Quero fazer uma saudação também, um agradecimento ao secretário Marco Aurélio, Eduardo Jäger, que está com também pela sensibilidade, pela agilidade nesse processo.
E os colegas deputados, que o governador já referiu, mas na condição de presidente e colega faz questão, até pela pluralidade, pela grande representatividade do governador Eduardo Leite, dos colegas que estão aqui, Frederico Antunes, líder do governo, Franço Mense, deputado Silvana Covatti, Franciane Baia, Adolfo Brito, Mar Lourenço, também a Zilá Breitenbach, Tenente Coronel Zucco, né, e o colega Ensur Koch. Quando nos envolvemos nessa causa, aqui o Leandrinho, nosso colega aqui da assessoria, o deputado Sul já estava batalhando e somamos forças. Eu acredito que esse é o resultado, né, de um trabalho coletivo, da união, da integração e principalmente da sensibilidade do governador Eduardo Leite. Eu afirmo aqui, com toda a convicção, que esse momento, governador, essa atitude, esse gesto, talvez seja um dos mais nobres e solidários do seu governo, né, pelo que ele representa as pessoas, as famílias que estão envolvidas nessa causa, né, isso é extremamente importante e relevante, né, é uma luta, né, de muitas pessoas que, obviamente, também teve um envolvimento de deputados federais, de senadores, do próprio governo federal, que também foi sensível a essa causa, e mais uma vez, e a Secretaria da Fazenda. Aliás, nessa semana, né, governador, nós tivemos aqui em poucos dias 2 momentos, né, aqui o Tenente Coronel Zucco, estivemos juntos lá com o governador no Instituto do Câncer Infantil, junto com o vice-presidente general Milton Mourão, também num momento extremamente, um momento muito emotivo, que foi quando da lei aprovada de forma unânime pela Assembleia, a Lei Manu, proposta pelo deputado Tenente Coronel Zucco, que tem como objetivo exatamente salvar vidas. Então, esse gesto é um gesto nobre, um gesto solidário pela vida, governador Eduardo Leite. E aqui quero externar esse reconhecimento, essa sua sensibilidade em seu nome, a toda a equipe de governo, porque a luta, né, das famílias, daquelas pessoas que têm, né, um filho tendo esse enfrentamento ou lutando, é realmente uma situação dramática, né? E se nós analisar, não existe dor maior do que um pai perder um filho. O curso natural da vida é os filhos perderem os pais. Né? Essa é a lei da vida. E quando isso se inverte, eu tenho convicção absoluta que não existe algo nada igual, nada parecido a essa dificuldade. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, por mais talvez singelo que possa parecer, as pessoas que precisam, para aquelas crianças que necessitam e que têm um tempo determinado para que o tratamento tenha a sua eficácia, ela é fundamental. Né? E veja que não é um medicamento barato, fácil, quer dizer, é uma luta, né? E talvez, como tivemos a Lei Manu, talvez esse seja a oportunidade, governador, de ser o decreto do Davi, né? Lamentamos a sua perda, mas talvez isso motive a salvar outros Davis e, enfim, né, outras crianças, porque muitas vezes essas famílias, deputado Lucas, elas trabalham, campanha, e quando chega a próxima, às vezes de conquistar, acaba o tempo sendo pouco para poder salvar a vida daquela criança. Então, eu quero, mais uma vez, em nome da Assembleia Legislativa, né, de todos os 55 deputados e deputadas, mas de forma muito especial aos que estão conosco aqui, aos que lutaram, se dedicaram, né, externar o nosso reconhecimento por esse momento emotivo que estamos vivendo, mas que vai simbolizar e representar muito, né, a essas famílias, a essas crianças que precisam muito desse apoio. Obrigado, governador, e um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Hernani Polo. Quando eu fiz o pedido, logo que fui acionado aqui também pelos deputados para fazer o encaminhamento da isenção de ICMS para os Zolgensma aqui no Rio Grande do Sul, quando acionei a minha Secretaria de Fazenda, o meu secretário, Marco Aurélio, me respondeu que já estavam tomando as providências mesmo antes de eu pedir a eles. O que significa que nós temos perfeita afinidade no propósito dentro do governo, do alinhamento de que o nosso esforço aqui é para podermos melhorar a vida das pessoas. E nesse sentido, né, representada aqui a Secretaria da Fazenda
pelo Eduardo Jäger. Eu agradeço, né, aos nossos técnicos da Secretaria da Fazenda, que fizeram todo o rápido encaminhamento, de forma que na mesma semana em que foi publicado no Diário Oficial da União o registro do Zolgensma, o medicamento que é indicado para a atrofia muscular espinhal, eu assinei esse decreto que concede a isenção do imposto para o medicamento aqui no Rio Grande do Sul. Uma importante contribuição do nosso Estado para o tratamento, para as famílias, neste mês, que é o mês mundial de conscientização da atrofia muscular espinhal, e que nós procuramos dar visibilidade aqui nesta videoconferência, porque é muito importante, né, que isso passos na mídia para que as pessoas conheçam, se engajem, participem dessa luta. Essa isenção ela foi possível graças à mobilização dos nossos deputados, junto ao CONFAS, o Conselho de Secretários da Fazenda, junto aos outros órgãos federais, sob a liderança do deputado Lucas Redecker, com a participação do nosso deputado presidente da Assembleia, Hernani Polo, do deputado Issur Koch e de vários outros deputados e deputadas que estão aqui presentes, que batalharam por essas medidas. A partir dessa autorização do CONFAS, que ocorreu no final de julho, nós oficializamos o decreto estadual na semana passada para retirar a cobrança de imposto sobre esse medicamento. Até na semana passada, quando o decreto ficou pronto, eu falei com o deputado Lucas Redecker sobre fazermos um ato como esse, e ele me disse: não espere para assinar, governador, já assina na frente, né, e a gente faz o ato depois, não precisa esperar ato nenhum, preocupado que a gente tivesse já a publicação do decreto sem precisar esperar o ato. Mas, como a gente disse, o ato é importante porque nos ajuda a dar visibilidade, a visibilidade que faz com que as pessoas conheçam mais e se engajem num tema que pode efetivamente salvar vidas e restaurar para pais e mães e familiares a tranquilidade em relação à saúde dos seus filhos. Pelo que nós temos acompanhado, né, a dose do tratamento tem um preço milhões de dólares, né? Estamos falando aqui de mais de 10 milhões de reais, 12 milhões de reais praticamente. Se nós pensarmos que a alíquota de ICMS é de 18%, a gente está falando aí de cerca de 2 milhões de reais só em imposto, né? Só em imposto que seria cobrado deste medicamento. Então, bom, até cabe fazer um parênteses aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos discutindo uma reforma tributária que vai reduzir a alíquota de imposto de medicamentos de 18% para 17%. Todos os medicamentos que hoje pagam 18% passaram a pagar 17%, segundo a nossa reforma tributária. Agora, evidentemente, essa diminuição de um ponto percentual, neste caso aqui, seria absolutamente insuficiente, de tal maneira que aqui se justifica, né, pelo que nós observamos do preço do medicamento, uma redução a zero, na verdade, a isenção, de acordo com o que o CONFAS autorizou, para que nós possamos respeitar também a mobilização de várias famílias gaúchas que estão numa luta diária, mobilizando recursos para viabilizar a compra deste medicamento, que salva a vida de crianças que são acometidas dessa doença rara e grave. Uma luta de centenas de gaúchos e de brasileiros, mobilizando não só as famílias, os movimentos, entidades, lideranças políticas, mas também artistas, pessoas famosas, especialmente nas redes sociais, o que também é muito importante. Nós, como Estado, não poderíamos deixar de fazer a nossa parte, mesmo que ainda seja apenas uma parcela dentro desse esforço conjunto. Eu sempre digo que não existe aqui um balcão que nos divida entre um lado o Estado, o poder público, e do outro lado a sociedade. Nós estamos juntos, no mesmo barco, efetivamente, né? E somos aqui hoje, no período que nos foi reservado pelos mandatos que nós ocupamos, cidadãos, né, que estão do lado de onde se tomam decisões, mas somos cidadãos como qualquer outro cidadão, buscando caminhos melhores. Evidentemente que, como eu falei, há dificuldades, né, mesmo para que a gente possa acoplar novos serviços aqui que estão demandando, e é correto que se demande, para que a gente possa, já vou acionar nossa equipe da Secretaria de Saúde, junto com os deputados, para a gente ver tudo que a gente possa fazer para o diagnóstico precoce da doença. Tudo isso tem um custo, por menor que seja, ou por menos caro que seja em relação a esse medicamento, absolutamente caro, que é o que nós estamos falando, do Zolgensma,
um custo que precisa ser suportado pelos cofres públicos diante das tantas demandas que surgem, inclusive na área da saúde, que evidentemente é prioridade. E até por isso, mais uma vez, eu reforço aqui, né, aos nossos deputados a preocupação de que nós trabalhemos sempre juntos pela sustentabilidade fiscal das nossas ações para que nós possamos ter os recursos necessários para aquilo que se faz prioritário, como é o caso aqui na área da saúde. Eu quero renovar meus cumprimentos aos nossos deputados pela mobilização, dizer que estamos abertos aqui para podermos dar novos passos nessa inclusão de medicamentos em listas necessárias para aquisições e também dos testes necessários para o diagnóstico precoce. E também quero destacar o trabalho que é liderado pela Ana Paula, no movimento AME Brasil, e também pela Giovana, no Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal. É admirável, né, essa dedicação que fazem não apenas pelos seus próprios filhos, mas pelos filhos dos outros. Isso é muito bonito e inspirador para todos nós. Dizer que nessa videoconferência a gente também tem uma do governo do Estado, que a gente possa dar visibilidade sobre a isenção concedida pelo nosso governo, mas também divulgar essa importante causa e despertar a reflexão sobre a necessidade de envolvimento dos diversos atores, dos governos, das pessoas em torno do enfrentamento a essa doença para ampliar o acesso das famílias ao medicamento e assim dar o devido tratamento aos seus filhos. Parabéns a Ana Paula, parabéns a Giovana, parabéns aos nossos deputados. Sigam contando conosco para avançarmos juntos neste tema. Muito obrigado por dividirem esse momento com a gente, que a gente tenha a mensagem de conforto às famílias que infelizmente não tiveram a oportunidade de acessar esse medicamento, com esta ação que estamos empreendendo para que outras vidas possam efetivamente serem salvas. Obrigado e uma boa tarde a todos. Um grande abraço.